graça e paz a todos. Aqui nós estamos de volta para o nosso discipulado. Hoje, se eu não me engano, a aula número 8. E nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre santidade. Muito bem, queridos. Então, qual a importância da santidade? O que é que significa ser santo? Então, primeiramente, nós vamos responder esse questionamento na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Quando nós nos convertemos, nós já vimos na aula passada que ocorre uma transformação em nosso espírito, ocorre o novo nascimento. Nós recebemos um novo espírito. Este espírito, a Bíblia mostra que ele é santo, que ele é perfeito. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, nós vemos aqui, aliás, do 22, ele diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E depois ele continua. Então, o escritor aos Hebreus está descrevendo a nova aliança, fazendo uma comparação, um contraste com a velha aliança. Hoje nós chegamos a um povo, um povo de Deus formado por pessoas que tiveram os espíritos aperfeiçoados. Nosso espírito é perfeito, é uma nova criatura. Contudo, nós estamos num mundo caído e nós aprendemos neste mundo, nós formamos um entendimento, ou seja, a nossa alma foi modelada para agir de forma contrária a Deus. O mundo ele jaz no maligno. Então, nesse mundo nós somos expostos desde criança a um conhecimento misturado. A gente entende coisas certas, mas a gente não consegue praticar, até por causa da carne mesmo, que está, o mundo físico está caído, ele está separado de Deus. Nosso corpo, a nossa carne é tendenciosa ao pecado. Então ocorre esse conflito. Mesmo quando você aceita Jesus, você tem um espírito que é uma nova criatura, mas a sua carne ainda é fraca, você ainda tem um entendimento que precisa ser modelado, transformado. E isso é o processo da santificação. O que significa a palavra santo? O que é que significa Deus ser santo? O termo santo, a palavra santo, quer dizer separado. Ele dá uma ideia de separação. Aqui no nosso material tem uma descrição, mas eu gosto muito de uma descrição de santidade que eu mesmo cheguei a essa conclusão. Eu entendo santidade como sendo uma exclusividade. Deus ele é santo. O que significa Deus ser santo? Significa que Deus ele é o que é e ele não muda por causa de ninguém. Deus ele é exclusivo, ele é aquilo que ele é. Deus não vai se contaminar por causa de ninguém. Por exemplo, Deus não pode permitir nos céus, que é o seu reino, ele não pode permitir a rebelião, o pecado, a malícia, porque isso contaminaria o próprio Deus. O reino de Deus, ele está construído dentro de Deus. É um lugar onde Deus controla, onde Deus comanda, onde a palavra de Deus é totalmente vivida. Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo para ser santo, para que o homem fosse santo assim como ele é santo. Mas o homem tinha autoridade sobre o mundo e poderia, se quisesse, desobedecer a Deus e trazer uma contaminação pelo pecado. E o homem realmente fez isso, mas agora Deus nos salva. Então Deus ele é santo, ele não se permitirá se contaminar. Uma das características da santidade é a imutabilidade. Isso está no livro de Tiago, que diz que Deus, nele não há mudança nem sombra de variação.
E é necessário que a gente mude. Nós jamais poderemos esperar que Deus mude por nossa causa, né? Aqui no Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, para que nós pudéssemos entrar novamente no reino celestial, era necessário nascer de novo, era necessário um novo espírito, para que nós pudéssemos ser cidadãos do reino de Deus. Então, seu espírito, ele é perfeito, mas a sua alma não é, e o seu corpo também não. Nosso corpo, de fato, ele é mortal e ele está separado de Deus. Então, há um combate de espírito para com a alma, aliás, para a carne, é carne versus espírito, e nós precisamos mudar a nossa alma. A alma, ela é mudada pela palavra. Aqui em Tiago, ainda no capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E no versículo 22, ele explica o que é a salvação da alma. É assim, tornai-vos, pois, pois está explicando, praticantes da palavra. Como é que eu salvo a minha alma? Como é que eu salvo? Como é que esse processo de salvação, ele vem para a minha alma, para o meu entendimento, e ele ocorre no meu entendimento. Isso ocorre quando eu começo a pôr em prática a palavra. A pôr em prática, viver a palavra, não é algo, como eu falei sobre o arrependimento nas 2 aulas atrás. O arrependimento verdadeiro é a metanoia, ou seja, uma transformação que a pessoa começa a entender quem Deus é, quem ela é em espírito, e isso começa a mudar as suas atitudes de dentro para fora. Não é você aceitou Jesus, aí passa, a mulher tem que usar saia, o homem tem que usar paletó, você tem que seguir tais e tais rituais e tais regras, e aí você vai santificar. Não funciona assim. O processo de santificação não é uma série de rituais, não é do corpo para o espírito, mas é do espírito para o corpo. Então, o espírito é transformado, mas a mente precisa ser transformada, o entendimento. E aí, quando a palavra entra no seu coração e ela começa a mudar as suas ideias, mudar a forma de ver a vida, ocorre a transformação, a renovação do seu entendimento, e você começa a praticar a palavra, não fazendo força para praticar. Isso é importante. A religião, ela passa a ideia de que a palavra de Deus ela é difícil de praticar, mas ela é difícil de praticar se você tentar mudar de fora para dentro. Porque quando a palavra ela penetra no seu coração e você, a princípio, começa realmente com uma certa dificuldade a pôr em prática a palavra de Deus, mas ela começa a mudar você, então a palavra ela começa a sair de você, você começa a praticá-la de forma automática, sem você fazer força, porque ela muda o seu interior. E aí, automaticamente, vai começar a se manifestar no seu exterior. Lá em Romanos, no capítulo 12, fala sobre esse processo. Aqui, Romanos 12, 1 e 2. E eu acredito na próxima semana eu vou falar sobre como funciona esse processo. Diz aqui, no versículos 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem muita coisa para explicar aqui, não dá para falar nessa aula curta, mas veja que o corpo precisa ser oferecido em sacrifício, porque o nosso corpo ele não se converte
quando você aceita Jesus. O seu corpo ele permanece fraco para o pecado, o seu eu físico ainda é fraco. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nosso corpo ele ainda será tendencioso ao pecado. É necessário haver um sacrifício, uma entrega dos desejos carnais. Jesus diz: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue a vontade da sua carne, que a Bíblia revela, né? Qual é? A prostituição, a impureza, a lascívia, etc. E aí você oferece as suas vontades carnais em sacrifício, e você, por essa transformação, essa renovação da mente, você é transformado em sua alma, e aí você passa a viver a palavra através do seu corpo. Você começa a experimentar a vontade de Deus se manifestando na sua vida quando você pratica a palavra. E isso é a salvação da nossa alma. Isso é o processo de santificação. Ele vem pela palavra de Deus plantada, enxertada dentro do nosso coração. O processo de santificação ele é um processo gradativo. Eu vou ler aqui uns versículos para a gente encerrar. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, vou ler aqui um versículo, que eu esqueci de colocar a referência, mas diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo, mas agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Certo? Então, o processo de santificação ele é um processo de crescimento. Não é um processo rápido, é um processo que leva a vida toda aqui. Sempre nós estaremos tentando negar a carne e andar em espírito. Negar a carne, andar em espírito. Quanto mais você cresce, mais fácil fica fazer isso. Quem aqui, assistindo o vídeo, já experimentou, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, ou propriamente aprender a andar. Eu me lembro que nossos filhos, cada um andou em um período diferente, mas eu acho que Kevin andou mais rápido e Cibele demorou mais. Eu disse: meu Deus, será que essa menina vai conseguir andar? Mas ela aprendeu a andar, a princípio caindo, se corria, quando corria, acabava caindo, se arranhava toda. Mas hoje é natural, ela, os meus filhos, e todos nós, andamos e a gente nem percebe que está andando. A gente não faz tanto esforço para andar, porque virou algo automático, virou algo natural pela prática. Agora, quando eles eram pequenos e estavam aprendendo, parecia uma coisa difícil, Tem que o pai segurar, tem que ter o andar já, tem que ter muita coisa para poder a pessoa andar e levando queda, enfim. Assim também funciona com a santificação. Há um esforço inicial para você pôr em prática a palavra, Você vai orando, vai buscando força, vai buscando sabedoria, vai tentando pôr em prática. E viram resistências, mas aí na medida que você vai pondo em prática, você vai crescendo naquilo ali. Então, queridos, o processo de santificação é assim. Nós vamos continuar estudando um pouco sobre esse processo na próxima aula, nas próximas aulas, e depois nós vamos encerrar esta segunda lição do discipulado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus seja com a tua vida em nome de Jesus.